Você sabe que é o preço que você paga para ir para outro nível e sair da sua vida medíocre. Então, se esse preço é 10 minutos, você deslogar do seu celular, deixar ele ali no não perturbe, sem chamada, sem nada, e você vai ler e vai fazer as suas anotações, você vai sair dessa coisa de clique da vida, avançando tudo a bel prazer, avançando as pessoas com a falta de respeito, que é avançar o áudio das pessoas. E você nem tem consciência disso. Se esse é o preço que você tem que pagar para ter uma vida mais leve, você vai fazer. Porque você é uma pessoa que quer sair dessa vida. Mas tem um preço. Não se iluda. Olá, eu me chamo Bárbara Rodrigues. Aqui eu lidero, conduzo você que quer sair do piloto automático para viver a sua vida nos seus parâmetros, de um jeito muito mais leve e feliz. Isso por meio do quê? Melhorando a sua autoestima e indo numa jornada de autoconhecimento. Seja bem-vinda a este canal. Você é aquela pessoa que, assim, não tem o costume de ler? Ou quando você vai pegar um livro, você fica com sono, te dá uma canseira, você não consegue se concentrar, ou a história é maçante, você sempre deixa de lado? Então, na verdade, eu nunca fui essa pessoa, tá? Eu acho que a minha jornada mesmo com leitura, sempre tive, desde a primeira série, quando eu comecei a ler, eu li muito rápido, eu sempre gostei muito das historinhas, só que assim, eu acho que quando eu mesmo comecei a ler com o hábito de ler, foi com 12 anos. Era até com a série O Pequeno Vampiro. Gente, eu preciso, é uma série alemã, não é do filme, é adaptado para o filme e tudo mais. Tô falando do original. Eu acho que são 12 livrinhos, a coisa mais gostosa, mas eu não consegui ainda achar para comprar. Enfim, eu comecei com os 12 anos e desde lá eu devoro livros. Eu adoro literatura. Para quem não sabe, a minha formação é letras. Foi justamente por esse meu amor à leitura que eu resolvi fazer letras, tá? E assim, foram os melhores anos, também um dos melhores anos da minha vida, porque a faculdade em si, a faculdade de literatura de letras, ela faz com que você crie um pensamento muito crítico, você exerce muito. E é o que eu queria falar com você, sobre a questão da alienação. A leitura, ela vem como um antídoto para essa questão de alienação. Se você não sabe o que é alienação, eu vou te explicar um pouquinho, tá? Tem o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Eu olhei aqui porque ele tá aqui, ó. Assim, Napoleão Hill, ele é uma referência sobre o assunto de prosperidade. Por quê? Durante 25 anos, ele, como jornalista, ele procurou, assim, histórias de pessoas que fracassaram e pessoas de sucesso. Eu não me lembro agora quantas pessoas foram muitas pessoas, mais de 1000 pessoas, que ele teve esse contato para saber. Ele pesquisou com profundidade porque algumas pessoas conseguem um sucesso e outras não. Nesse livro aqui, ele fala que teve ele encontrou com o diabo e o diabo ele contou algumas coisas que fazem com as pessoas fracassarem ou não. Tanto que logo na introdução e tudo mais, ele fala assim: se você. Na introdução, não, quando começa o livro, ele fala assim: se você acredita ou não, tanto faz. Mas pegue o conhecimento que está aqui, que o conhecimento é muito profundo. E realmente é um livro assim que me impactou. Eu comprei na Black Friday do ano passado. E o meu marido leu primeiro e ele falou assim: olha, você vai adorar. E eu não tinha lido nada de Napoleão Hill. E todo mundo fala, assim, todas as pessoas que estudam sobre prosperidade, os grandes players, eles sempre falam de Napoleão Hill. Então eu peguei, porque é aquilo, o livro, a essência do livro, a questão de você ler, você pode pegar uma resenha, você pode pegar um trabalho, ler partes. Só que quando você lê, você tem acesso a experiências, é aquilo que eu já tinha comentado, né? Você é um mar, é um universo todo em si mesmo de experiências.
Então, as suas experiências se conectam com os conhecimentos que o livro traz. E nisso cria um mundo de percepção que só você tem. Por mais que eu explique, quando você lê, você vai ter uma outra visão. Por isso que também é muito legal fazer clubes de leitura. Porque quando quem está liderando, conduzindo esse grupo de leitura, ele tem, às vezes, alguns olhares, alguns ângulos que ele traz do livro que você não teve. Então é muito legal ouvir outras pessoas falando do que achou do livro. Por isso a questão de você ler e não deixar para outros falarem por você, tá? E aí, quando eu comecei a ler esse livro e eu entendi o que era, quem era Napoleão Hill, ele trouxe uma questão muito forte sobre a alienação. Eu vou ler para você o trecho, tá? Que fala e explica o que é alienação. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida. E gasta boa parte de seu tempo tentando justamente descobrir isso. Olha só. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim no quesito diabo que tá falando, tá? O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. Tá na página 60. Ó, vou até mostrar porque eu deixo marcado. Os meus livros sempre muito bem marcados. Então, a questão do alienado é isso, é uma pessoa, como ele diz aqui, que não pensa por si próprio. E tem um certo problema, porque às vezes você só reproduzir a opinião alheia não é o que você realmente acha, você só produz e não para pensar sobre isso. E a questão da leitura, ela vem, então, como um pensamento crítico para você. Quem lê, fatalmente, tem um senso muito mais apurado. Porque cada livro, ele traz um mundo de possibilidades e é aquilo que conecta com o seu universo pessoal e isso abre uma gama. Sem contar o repertório. O repertório, o seu léxico, o seu vocabulário, ele aumenta, ele melhora muito. Então, até mesmo a forma que você se expressa, somos seres verbais. A língua, ela tem um poder muito grande. Então, a forma que você descreve o seu mundo é a forma como você o percebe. Então, eu posso virar para você e falar assim: ai, como que foi seu dia? Meu dia foi bom. Ou eu posso falar assim para você: eu só falei bom porque eu não estou acessando várias coisas. Eu posso falar para você: olha, meu dia foi magnífico. Aconteceram várias coisas decorrentes de lá. Tá. Enfim, não precisa ser também alguma coisa muito polida, mas ó, a diferença de eu virar para você e falar assim: ah, foi bom ou foi magnífico. Olha o poder que as palavras trazem. O bom é razoável. Às vezes você acessou de forma assim, que era uma experiência muito incrível, só que você não sabe expressar isso em palavras. Quando você lê, você tem esse repertório. Não adianta. Aquilo, quanto mais você se expõe, a tudo que você expõe, você é como uma esponja, você vai absorvendo. Por isso que é tão importante você lidar com quais são as pessoas, quais são as situações, o que você escuta, o que você fala. Tudo isso é porque você está absorvendo. O seu cérebro, ele capta informações o tempo todo, não adianta. Até mesmo quando você está dormindo, ele está ali trabalhando para o seu descanso ser melhor. Né? Para o seu descanso não, a sua recuperação, tudo que você codificou,
os próprios sonhos, eles são uma codificação do mundo que você acha que não faz sentido, mas tem o simbólico inconsciente do coletivo. Eu já comentei isso em outros vídeos, mas Jung ele fala muito sobre isso, psicólogo. Então é importante. Como que eu sei de tanta coisa? Olha, eu vou te falar. Tudo que eu sei, a maioria, uns 70%, foi lendo. Só que aquilo que eu já comentei também. A leitura ela precisa ser colocada em prática. Não é só você acumular no caderno. Se bem que uma pessoa que lê, por mais que ela seja só um obeso intelectual, ela tem um pouquinho a mais, uma dianteira, um passo a mais de sair da alienação, uma probabilidade de sair da alienação do que uma pessoa que não lê. Sem contar que, além de melhorar o seu repertório, de você saber se expressar de outras formas, isso traz um magnetismo para você. Você se torna mais atraente porque você tem o que conversar. Vamos fazer um exercício agora. Para e pensa nos assuntos que você está conversando com as outras pessoas. Tá, se for novela, Big Brother, né, os reality shows, ou fofoca, o que aconteceu com a vida de algum artista? Futebol, tá, eu acho que é os assuntos mais comuns. Tira isso, tira mesmo, tira, esquece. Do que você teria para falar? Qual é o seu assunto preferido? Você está reproduzindo só o que os outros estão falando? Você já parou para pensar sobre assuntos que você diz gostar e que você dissemina aí aos quatro ventos? O que significa realmente para você? Se eu fosse conversar com você, quanto tempo eu ia ficar conversando com você? Quais seriam as suas referências? A pobreza intelectual, ela é complicada, justamente porque, como o livro traz, quem é alienado, ele não para pensar sobre o que está pensando. Ele só vai no automático. É aquilo mesmo que eu falei para você. A proposta desse canal é te tirar do piloto automático, se você quiser, claro. E para você sair do piloto automático, você precisa estar consciente, ser intencional em tudo que você faz. Para isso, a leitura ela é um bom exercício, porque e eu tô falando assim, tá? Todas as leituras elas ajudam, mas tem níveis de leitura. Então vem a literatura, os livros pelo prazer. Tem a literatura. Muitas pessoas recorrem a best-sellers, porque ele é uma literatura de prazer, tá? É uma coisa assim que você faz, sabe? Lazer. Você faz na sua hora, você tá querendo assim, ai, vou ler aqui, acessar um mundo diferente, sair da realidade. Normalmente é ficção. Então, tem essa categoria, tá? Mas também tem a categoria importante. Dentro da literatura vem os clássicos. Clássicos têm um poder de afiar o seu pensamento, te deixar muito mais crítico e ter uma leitura do mundo que os best-sellers não vão te dar. Porque a questão, eu não estou falando de tudo, lembra que eu sempre falo para você, é o caminho do meio, tá? Tudo é o caminho do meio, tudo é o equilíbrio. Existem best-sellers que são bons, ok. Mas, assim, grande maioria, e se você gosta, eu não estou criticando porque eu sou uma pessoa que a minha porta de entrada para eu fazer letras foram os best-sellers, os grandes livros de ficção, tá? Que tem uma série. Mas, assim, quando você acessa um clássico, é muito diferente de um best-seller. Os best-sellers, eles são, em grande maioria, uma receita de bolo que o autor ele vai fazendo para dar certo. Então ele cria ali situações que todo mundo se identifica para ele poder vender mais.
Então, é por isso que quando eu estudava letras, vinha muito esse assunto da qualidade do que era produzido. Não, se era só para todo mundo comprar ou se era realmente para ter algo mais na sua vida, alguma coisa em profundidade. E os clássicos, eles não estão nem aí para o que você está achando deles. A maioria dos autores dos clássicos, e eu posso falar de Machado de Assis, a Luiz de Azevedo, olha só, eu estou falando muito da questão da literatura nacional. Mas também, sei lá, William Shakespeare, Lord Byron, Jane Austen. Jane Austen eu sei que todo mundo gosta um pouquinho mais. Enfim, esses autores eles não estavam muito preocupados com a opinião dos outros. E tanto que muitos, que é bem recorrente, eles vão fazer sucesso bem depois da sua época. Não é um boom na hora que eles lançam um livro. Muitas vezes tinham que usar pseudônimos para não saberem que foram eles que escreveram, porque ia ter uma retaliação ou algo assim. Então, já o próprio contexto que os clássicos são criados é diferente do contexto de um best-seller. Por isso que tem essa capacidade de fazer você entrar na obra e pensar por si só. Por isso que quando você só está no best-seller, você ainda não acessou essa camada. Você precisa evoluir. É muito bom, não tenho o que dizer. Eu lembro que eu me apaixonei antes mesmo de entrar na faculdade, no ensino médio, eu lia sempre, tinha os livros obrigatórios que as pessoas sempre iam na resenha. E naquela época, eu entrei na faculdade tendo lido literatura nacional que, nossa, a maioria da sala não leu. E eu já tinha lido tudo. E tem o livro Memórias de um Sargento de Milícia. Ele é uma transição do romantismo para o realismo. E ele traz, assim, eu acho que uma dose muito legal, assim, tem a questão do anti-herói, que eles falam que é a primeira vez que apareceu um anti-herói na literatura brasileira. Então, é uma coisa, assim, muito rica e muito leve de você ler. Para quem está começando, eu indico, tá? Para você ir pelos clássicos. Essas são as leituras de prazer. Mas também tem os livros técnicos. E aí, normalmente, quem está no desenvolvimento pessoal vai muito para esse lado, né? As leituras que vão te fazer ter algumas habilidades, conseguir hard skills e tudo mais que você precisa no seu dia a dia para você exercer a sua profissão. Esses livros técnicos também são ótimos, porque se você lê, se aprofunda no que você precisa para o seu dia a dia, te ajuda muito, tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto, tá? Um tema que eu gosto muito de ler é sobre autoconhecimento. Aqui tem o livro A Alma Indomável. Esse livro, ele me fez, assim, concretizar um pensamento que eu tinha sobre a divindade que temos em nós. Somos seres divinos que têm acesso já, tudo que a gente precisa já está aqui. O que é a nossa missão é tirar todo o entulho que a gente vai juntando ao longo da vida, vai tirando as camadas para você se encontrar, tendo acesso a todas as possibilidades. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você é um ser divino. Você é divina. Então, a alma indomável fala muito sobre consciência, sobre você estar atento a tudo que você faz e que eu trago sobre essa importância. Me ajudou muito esse livro. Temos, nossa, vários outros. Teve um vídeo que eu falei sobre o homem mais rico da Babilônia, que fala também sobre a prosperidade, sobre a questão financeira. Muitas pessoas, né, tem o rico, o Primo Rico, ele fala muito sobre esse livro, inclusive eu acho que a introdução é dele. E para você que quer saber administrar bem, por que administrar bem o seu dinheiro? É importante a leitura, é obrigatório, vamos dizer assim. Só que também tem os livros aqui, deixa eu mostrar.
tem os livros de prazer. Esse daqui é o Jardim Secreto. Quem nunca assistiu na sessão da tarde o Jardim Secreto? Aquela menininha chatinha que, por uma fatalidade, fica sem os pais e vai encontrar um jardim, e esse jardim vai fazer ela se tornar uma pessoa muito melhor. Essa edição é da Dark Side. Eu adoro livros de capa dura que tem esse trabalho todo, sabe? Fitinha, edição de luxo. A maioria dos meus livros são assim, mas você deve estar pensando. Olha só, tem outra também. Eu gosto de ler em inglês. Opa! Eu gosto de ler em inglês. Esse daqui é do Harry Potter, é Os Contos de Bidobardo. Só que tá em inglês. Tá até, olha, amarelinho. Gente, eu adoro isso. Enfim, eu leio muito. Mas tem também, ó, o Kindle. Ele é maravilhoso. Assim, a forma que você vai ler não importa. Eu gosto muito do tato, do físico, mas os livros eletrônicos, eles te ajudam muito. Se você consegue ler no ônibus ou tudo mais, você tá ali, você tem uma biblioteca inteira na sua palma da mão e não ocupa espaço nenhum, né? Você pensa, coloca dentro da bolsa. E eu gosto muito em viagem para ir. As vezes que eu viajei de avião, eu gosto de levar ele, não o livro físico, porque tem a questão da bagagem, então é muito prático. São alguns livros que eu gosto muito, então a leitura faz parte da minha vida e sempre vai fazer. Só que voltando à questão mesmo, o cerne desse vídeo que eu queria conversar com você é: leia, porque você precisa sair da alienação. Não tem como você fazer uma leitura consciente, você se aprofundar e você ficar só no âmbito superficial. Hoje temos um problema muito grande, né? Todo mundo quer conteúdo muito rápido, não quer exercer o pensamento, não quer ter o trabalho, a dificuldade. Veja só as redes sociais, né? As redes sociais, a grande maioria, estamos numa rede social agora, YouTube. Se você está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa que está procurando um conteúdo e profundidade. Por isso que eu falo que, assim, essa rede é meu amorzinho do YouTube, porque eu posso falar bastante e trazer bastante, tá? Bastante, olha só, é o que basta. Tô trazendo o que é suficiente para você aprender e entender os conceitos. Eu não estou falando muito, ele dispersa, são muitas coisas, muitos fatores, mas bastante é o que basta. E esse é o conteúdo, essa rede social, ela é maravilhosa, porque ela permite você falar o quanto você quiser e em temas em profundidade. Então toma cuidado. Se você é aquela pessoa que só fica rolando feed, vendo conteúdo de 1 minuto, às vezes nem 1 minuto não te prende mais. Você sai passando todos os stories das pessoas. Se vem te contando uma história, você passa, você não tem paciência. E isso diz muito também de você não ter paciência com você. Você não tem a paciência, eu posso falar, né, com certeza. Se você é aquela pessoa que adianta o áudio do WhatsApp, que alguém te mandou, você coloca em 2x e vem falar que tá ansiosa, tem um problema muito grande aí. Porque você não tá fazendo por onde. Então, as redes sociais, e se você é a pessoa das redes sociais de 1 minuto, não escuta nada, só vê shorts, só vê cortes, e olha, tudo bem, eu sou uma pessoa que eu também acesso esses conteúdos, eu produzo esses conteúdos mais curtos. Só que sempre depois eu vou atrás do completo. Eu não fico só na parte da superficialidade. Porque um não alienado, ele vai o quê? Profundo. Vai descendo as camadas. Porque só quando você desce, procura esse conhecimento, você sai dessa alienação. Se você não procura, se você tá aí adiantando as coisas,
vendo tudo muito rápido, e tá reclamando que tá ansiosa, mas caramba, né? Você tá fazendo por onde? Por que você tá reclamando então? Se você não se ajuda. Dificilmente, se você é essa pessoa que fica passando tudo muito rápido, que não tem paciência para nada, você não é a pessoa que consegue se conectar com você. E aí a sua autoestima, ela cai. Autoestima é um assunto muito complexo, que exige profundidade. Autoestima exige autoconhecimento. O autoconhecimento você não vai conseguir assim. A Deus dará. Eu já falei que tem um autoconhecimento que tá todo mundo nessa camada, todo mundo que vem para a Terra tá na busca, tá nessa jornada de autoconhecimento, mas o autoconhecimento consciente, ele vai exigir de você parar um tempo do seu dia e prestar atenção em você. E a leitura, ela traz isso. Você precisa estar presente. Ah, eu não consigo. Lembra que eu te perguntei se você é aquela pessoa que não consegue ler ou sente que não tem foco, que é maçante, que te dá sono? É justamente por isso. Isso já é um bom termômetro para você saber o nível de profundidade que você tem. Porque a leitura obrigatoriamente vai fazer você parar e reservar um tempo. Mesmo se você estiver ouvindo uma música, eu gosto de ouvir uma música. Ok, eu já fiz muito isso, tá bom? Só que, não se engane, o cérebro ele gosta o quê? De concentração. Se você é uma pessoa que não tem muita concentração e se gaba, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, lê do engano. Você não consegue, não. Você é mulher e fica se vangloriando, olha, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Meu Deus, homem, né? Gosta, eu conheço bem essa frase. Homem, nossa, não tem atenção, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Para que você está se enganando também, tá? Isso não é uma qualidade. Você, na verdade, está se vangloriando de uma coisa que, assim, não é uma qualidade. No seu cérebro tem o SAR, eu vou até ler o aqui. Sistema de ativação reticular. Ou seja, seu hiperfoco. Você consegue ir mais longe fazendo uma atividade por vez. E aí vem de novo a questão da ansiedade, tá fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, e se gabando disso. O que eu vejo de colegas minhas, e eu estou falando de mulheres, porque mulheres têm muito isso, né? Muita a pressa do dia a dia de fazer as coisas. E eu, mesmo eu já contei, nesse meu período assim que eu tive, que eu tava mais ansiosa e tudo mais, eu nunca fui fazer isso. Porque, lembrando agora da questão do WhatsApp, uma que eu acho uma falta de respeito, porque se você tivesse com a pessoa, você ia dar um play para ela falar mais rápido? Não. Tem um filme, Clique. Esse também é um clássico. Se você não conhece, agora você precisa assistir. Você precisa assistir o Clique. No Clique, tem uma parte que. Uma parte não, né? É o filme inteiro. Que ele mostra justamente que ele consegue o controle e aí ele vai adiantando todas as partes chatas da vida dele. E aí já viu a catástrofe que é no final. A sua vida tá igual a do Michael, o arquiteto lá do Clique, feito o personagem do Adam Sandler, que não tem paciência pra nada. Isso também me remete uma época que eu tava conversando com a minha psicóloga e ela falou sobre essa questão de querer tudo muito rápido e essa necessidade que eu tinha de querer as coisas, conseguir as coisas, metas. Eu estou falando de meta, tá? Não de relacionamentos e conviver com as pessoas, mas de meta. E ela trouxe para mim a questão, a reflexão, que é gold. Pega esse ouro. Se você quer viver muito rápido todos os processos da sua vida, você está se encaminhando para a morte. Ela falou, pula etapas. Vai muito cedo. As pessoas querem ir muito rápido. Mas para onde? Estão indo rápido para onde? Para a morte? Porque aqui entenda a morte não como uma morte física, mas a morte no processo metafísico.
Você tá acelerando, tá gastando a sua vida por nada e depois chega no final e tem a morte. E assim como ela me disse, eu vou falar para você. Escute a música do Lenine, Paciência, e reflita sobre. A sua vida precisa desacelerar. E o hábito da leitura vai te ajudar nisso. Então, reserve um tempo para você ler. Tá? Não precisa ser muito ousado se você não tem. Se você tem o hábito de leitura, né, eu já vou falar para você. Vai com calma, faça as anotações. Não é um problema ler muito rápido ou ler muito devagar. Cada um tem o seu tempo. Inclusive, eu tenho duas pessoas na minha vida que leem muito rápido, incluindo o Everton, meu marido. Ele lê muito rápido. E eu nunca fui a pessoa que lê rápido, tá? E vem a questão de se comparar. Entra nesse nível também. Porque eu falei no vídeo, vou deixar linkado aqui. Vou deixar linkado aqui o vídeo que eu falei sobre comparação. Mas assim, não se compare, vá no seu tempo. Só que se você lê muito rápido, eu te convido a ter o exercício de você anotar. Anotar mesmo. Antes eu tinha muita dó de fazer a anotação com marca-texto no livro. E eu falei, para, que besteira. É, é sobre a profundidade. Então, eu marco mesmo, eu deixo todos os meus post-its com as informações. Se eu abrir para vocês, tem, ó, vou mostrar. Ai, nossa, eu lembro que teve um moço que me parou no ônibus perguntando assim, ele falou, é leitura da faculdade? Eu falei, não. Ele falou, nossa, é porque você tá fazendo anotações com tanto afinco, tá prestando tanta atenção. E eu falei, pensando comigo. Não precisa ser porque é alguma coisa que me pediram para eu fazer. E você que não tem o costume de ler, eu te convido a começar. Seja 2 páginas por dia. Não, vamos lá, 10. Você consegue 10. Reserva um tempo. Uma coisa que eu faço, que eu gosto, quando eu não vou para academia, porque assim, a rotina é louca, você precisa fazer com as condições que você tem. Porque se você ficar fantasiando muito, colocando muitas condições, você não vai fazer. O hábito, aí tem o livro também, O Poder do Hábito, fala que para você conseguir estabelecer um hábito, você precisa ter uma recompensa. Então, coloca a leitura em um momento que você atrele com prazer. Então, assim, você gosta muito de tomar café. Antes de tomar café, acorda mais cedo, lê 10 páginas. Dependendo do tempo que você faz, anotação ou não, eu reservo uns 30 minutos, eu gosto de 1 hora mesmo. Mas 30 minutos, se não der, para poder fazer essas anotações e tudo mais. Mas às vezes, se você tiver 5 minutos, tenta ler. Vai um pouquinho mais além e conforme isso, você vai aumentando no seu dia a dia. Você vai ver. Vai fazer. Depois que virar um hábito, se você para de fazer, vai te fazer falta. Se eu não leio, eu estou muito lendo técnico e tudo mais. Só que eu tenho uma essência, a literatura traz essa questão da arte, de apreciação do belo e tudo mais. Quando eu passo muito tempo sem ler, eu fico com crise de abstinência. Eu preciso dessa literatura, porque eu preciso encarar a vida de outras formas. E a arte, ela te envolve, ela também te traz a reflexão. Por isso, por todos esses motivos, eu te convido a ler. Não seja um alienado. Pense o seu pensar. O que você está acreditando, o que você está disseminando por aí. Você tem uma responsabilidade muito grande. Você não pode ficar só reproduzindo o que você está escutando. Então leia para aumentar o seu repertório, leia para você ser uma pessoa mais magnética, para você ter assunto, para você sair do commodity, de ficar só falando sobre novela, sobre futebol. Seja uma pessoa que as pessoas querem conversar com você, que você agregue valor ao mundo. A sua autoestima vai te agradecer, porque você vai se sentir confiante. Você ter esse autocuidado de você parar um tempo, dedicar, assim como se arrumar, eu falei da importância de se arrumar todo dia como um ritual para você de valorização do que você quer comunicar ao mundo, também vou deixar linkado aqui. A questão é
você, além dessa parte de você se cuidar, você também se cuida. Você precisa se cuidar o quê? Também o seu intelectual. O seu corpo, ele é uma engrenagem que precisa de tudo para poder ficar bem. Então, assim, a sua estética, seu emocional, o seu físico, falando da estética, mas a estética é do físico, tem a parte do emocional que você precisa, então o autoconhecimento ele vai pegar em todas as partes, né? Mas o autoconhecimento vai ajudar muito nisso. O intelectual, livro, acesso à cultura, à arte, tudo tem um quê para você ficar bem, tem a parte espiritual também, que é outra coisa que a gente precisa conversar. Tenha esse hábito na sua vida. Leia. Leia por quê? Porque você gosta? Às vezes você pode não gostar. No momento você fala assim, Bárbara, eu não gosto de ler. Ok. Se você é uma pessoa consciente e intencional, você sabe que você não é criança. Você não só faz o que você quer. Nem criança faz isso, né? Tem os pais falando, ó, você tem que fazer as coisas. Adultos fazem o que precisa ser feito. Você sabe que é o preço que você paga para ir para outro nível e sair da sua vida medíocre. Então, se esse preço é 10 minutos, você deslogar do seu celular, deixar ele ali no não perturbe, sem chamada, sem nada, e você vai ler e vai fazer as suas anotações, você vai sair dessa coisa de clique da vida, avançando tudo a bel prazer, avançando as pessoas com a falta de respeito, que é avançar o áudio das pessoas. E você nem tem consciência disso. Se esse é o preço que você tem que pagar para ter uma vida mais leve, você vai fazer. Porque você é uma pessoa que quer sair dessa vida. Mas tem um preço. Não se iluda, protagonista inocente. Tá? Não seja essa protagonista inocente que nem protagonista é, secundário. Para você ser uma protagonista, você precisa pagar o preço. Se você não quer pagar o preço, nada vai acontecer na sua vida. E a leitura, ela não é nada assim doloroso. Pode ser no início para você, mas você vai ver. Vai te deixar uma pessoa muito inteligente, muito magnética. Se esse puxão de orelha fez sentido para você, se você gosta de ler, ou se você vai ter esse hábito, se você nunca parou para pensar sobre alienação e a importância da leitura para sua autoestima, se tudo isso fez sentido para você, já sabe. Deixa aqui nos comentários, porque a vida ela tem a ver com o movimento. Eu te chamo ao movimento. Não fica só no consome, 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 tira do mundo e não faz nada com isso. Você se torna uma obesa intelectual. Então bora lá. Mostra para mim que eu tô aqui desse lado, fazendo esse conteúdo para você, esse conteúdo riquíssimo. Você tá acessando conteúdo que as pessoas não têm. Eu tô te trazendo uma experiência de uma vida inteira potencializada com a consciência de 3 anos. 3 anos aqui, nesse sei lá quanto tempo, tanto faz quanto tempo deu esse vídeo, 20 minutos, 30, 10, 9. Você é aquela pessoa que quer sair do piloto automático, que a gente bateu esse papo aqui hoje, você sabe que precisa ir o quê? Em profundidade. Então, se tudo isso faz sentido para você, seja profundo. Comenta aqui, compartilha, se inscreve no canal. Vai ser um prazer ter você comigo nessa jornada. Vamos acordar para a vida. Também, próximo sábado, às 10h30, já sabe, vídeo novo no canal. Com todos os sábados. Eu espero você. Muito obrigado por esse tempo dedicado a você, principalmente a você. Esse tempo que você está querendo, buscando um crescimento exponencial. Mas eu agradeço também por essa oportunidade de compartilhar com você toda a minha experiência. Nos vemos!